Não há muito ingênuo se pensar que não há um papel político das cortes superiores. Mas só que nós, a partir de uma análise crítica, materialista, marxista, o que nós temos que fazer? Para atuar de alguma medida, pressionar as instituições, seja o Supremo Tribunal Federal, seja o Congresso Nacional, seja o Poder Executivo, mobilização de massas. Não pode simplesmente se passar o pano para toda a tragédia que foi o bolsonarismo. É preciso uma pressão popular nesse sentido. E peculiarmente, muitas vezes, a esquerda, né, as esquerdas liberais do mundo, com essa excessiva aposta em uma tentativa constante de conciliação, acabam muitas vezes desmobilizando as massas para que se possa fazer esse tensionamento, no sentido, por exemplo, de se fazer a responsabilização de Bolsonaro, no sentido de se ter a memória do que ocorreu, que foi algo bastante grave, pessoas perderam a vida durante a pandemia, não pode simplesmente sair barato, é claro, se tem a questão das joias, há uma questão ali de condutas criminosas envolvidas, tem que ter toda a punição, o devido processo legal e a punição devida, mas não podemos esquecer as grandes questões também que passaram. Como você bem colocou, não pode se ficar só com uma questão, uma ponta do iceberg, se deixar tudo esquecido. Mas, para isso, é necessário uma mobilização popular. Infelizmente, nós não observamos nesse sentido. Muitas vezes as pessoas, mesmo no campo da esquerda, falam, mas para que toda hora vocês ficam falando? Eu já escutei isso em debates, falar de Bolsonaro, não ficam perdendo tempo falando de Bolsonaro, sendo que nós temos que olhar para frente. Mas se nós não compreendemos, não acertamos as contas com o que ocorreu no nosso passado, isso pode voltar com muito mais força, porque a esquerda ainda não logrou, digamos assim, uma percepção clara da necessidade da batalha de ideias e de trazer, de fato, a classe trabalhadora para o campo da esquerda. Não é simplesmente se fazer um governo entregando algumas benesses aqui ou acolá. É necessária uma mobilização popular. E é necessária a percepção de que todas as instituições do campo, né, da institucional, no campo do Estado, elas estão atreladas à própria à lógica do próprio capital e são atravessadas pela luta de classe. Então, se nós queremos vitórias, mesmo que sejam no campo institucional, é necessário uma mobilização popular, é necessário que haja esse respaldo. E vejam, peculiarmente a defesa, a extrema-direita, ela percebe essa necessidade de mobilização popular. O advogado, né, que atuou aí na defesa do réu, ele colocou para os ministros do Supremo, né, vocês são pessoas odiadas. Então, veja, ele usa o palco do Supremo para mobilizar as bases bolsonaristas ainda. E a esquerda perde essas oportunidades. Veja, eles não apostam exclusivamente nas instituições, eles sabem da necessidade da mobilização de massas, tanto é que eles têm essa ousadia de chegar no palco do Supremo e afrontar o Supremo. E vejam como a situação é bastante peculiar, porque quando nós observamos, por exemplo, no caso, são dois pesos e duas medidas. Imagine se fosse o inverso, imagine se fosse alguém da esquerda sendo julgado e ousasse falar algo desse nível. Nossa, ia ser execrado. Nós vimos o que aconteceu durante a Operação Lava Jato, toda o achincalhamento que a esquerda passou naquele momento, próprio na figura de Lula, que foi totalmente ali demonizado naquele momento histórico. E hoje toda essa afronta acaba passando batida.